Boa noite queridas, boa noite queridos. Meu nome é Geison, sou assistente social, trabalhador do SUAS e estou gravando esse vídeo somente para passar uma mensagem que eu acho que é importante nesse momento, é substantiva, é necessária para essa conjuntura que nós tentamos sobreviver atualmente no nosso país, no Brasil. Nós vivemos um tempo na década de 90, mais especificamente em 1989. Quero falar a partir desse momento, porque foi um momento crítico e inflamado, onde haviam dois projetos de Estado, dois projetos de Brasil em curso em nosso país. É importante lembrar de uma coisa muito interessante, de uma contribuição valiosa, grandiosa e necessária para a leitura, e não só uma leitura constatativa e de fora, mas uma leitura radical da realidade brasileira que se formava a partir de 1989, numa eleição onde dois projetos antagônicos tentavam criar as condições para hegemonicamente dar a linha ao Estado brasileiro. Nessa data, o Gramsci falava de uma coisa interessante, que é a questão da americanização da política. Nós sabemos que nos Estados Unidos existem dois partidos e que nenhum dos dois colocam na ordem do dia questões, questões estruturais, questões que mexam com a estrutura política, econômica e ideológica do Estado. Por exemplo, reformas estruturais, estatização das empresas, né, desapropriação de terras sem função social. Essas questões elas são fundamentais para que a gente entenda que há uma insuflação de uma direção ideológica importante para o nosso país. O que a gente vê a partir de 89 é que também há dois partidos que disputam ideologicamente os rumos do Brasil, que era um projeto privatista e entreguista do Collor e um projeto progressista, aberto e democrático que estava personificado na pessoa do Luiz Inácio Lula da Silva. Felizmente o projeto progressista perdeu e o projeto privatista entreguista ele foi vitorioso e, obviamente, todas as leis que foram aprovadas com muita dificuldade, luta e muita discussão dentro dos movimentos sociais e populares que se fortaleciam ali a partir de 1980 na, na transição da autocracia burguesa a momentos mais democráticos de discussão dentro das profissões, sobretudo dentro dos sindicatos, houve uma expoliação, uma defenestração do que havia sido, eu diria, aprovado na Carta de 88. Né? Se nós formos olhar hoje, nenhuma das resoluções, das leis e portarias que foram aprovadas, por exemplo, na política previdenciária, hoje não existem mais. Nenhuma delas. Foram todas reformadas, escalpeladas, utilizando um termo da própria Previdência. A partir de 2012, a partir de 2002, 1º de janeiro de 2002, nós tivemos, depois de todo um desmonte de um projeto privatista no Brasil, tivemos a vitória desse modelo privatista. É óbvio que a orientação macroeconômica foi rigorosamente a mesma. Rigorosamente a mesma. E nós vivemos momentos em que a saúde, a educação e a assistência foi discutida radicalmente com os movimentos sociais de controle social das políticas sociais que vinham a ser implementadas nesses dias. A grande questão é quando você vende o Brasil a organismos internacionais, ele necessariamente tende a dar a linha política e econômica aos Estados nacionais. Né? Aos Estados nacionais. Isso foi um grande erro do projeto progressista que venceu a partir de 2002.
a partir da venda do caráter partidário, houve um processo de degeneração interna no partido, sem contar com a morfologia de classe que o partido vinha vivendo de lá para cá, com a inserção de ladrões, corruptos e representantes da burguesia nacional cupiniquim. O resultado do golpe, ele é na verdade um conluio, um casamento e um consórcio articulado pela direita e pelos fascistas em toda a América Latina. Não é de se duvidar, não é coincidência que a vitória do Macri tenha acarretado para a Argentina, a partir de uma pesquisa da Universidade de Buenos Aires, que no primeiro triênio do governo Macri, a perspectiva era que 34,5% da população ou fosse embora da Argentina para não morrer de fome, de frio e de sede, ou viveria com menos de $1 por dia. Ou seja, as pessoas viveriam em situação de rua, em situação de vulnerabilidade social e violência aberta por parte do braço armado do Estado. Hoje estamos vivendo isso no Brasil também, né? Infelizmente, estamos vivendo isso no Brasil a partir do sucesso desse consórcio da direita internacional, mais especificamente na América Latina, onde um governo que não tem votos, um governo impopular, articula um contra, uma contra-vitória do projeto progressista, né? No caso, o senhor Michel Temer já vinha conversando nos bastidores sobre a possibilidade de substituição do poder executivo, a fim de que fato as ideias e o modelo neoliberal um pouco mais avançado do que foi vitorioso nos anos 90 pudesse ser implementado agora. Uma vez que a crise de 29 não se esgotou, foi potencializada pela crise de 2008 a partir da bolha imobiliária nos Estados Unidos, mais conhecido como das empresas Lehman Brothers, mais conhecido como a crise subprime, né? que, se, que se aprofundou mais e mais de lá para cá. São crises cíclicas que passa a ideia de que a crise estrutural ela tende a cada vez mais aprofundar a miséria entre os ricos, a distância entre os ricos e os pobres, a distância entre os países avançados e os países periféricos, e dentro dos seus países entre os ricos e os pobres. As leis, as portarias, a legislação que tem sido abordada e requerida pelo atual golpista do executivo brasileiro tem sido nesse sentido. A contenção social para poder gerar equilíbrio na economia brasileira tem tirado justamente das classes subalternas, que inclusive fazem parte, em sua maioria, da produção social brasileira. A grande questão é a PEC 241, né, que tem o intuito e o fito de congelamento dos recursos nas áreas sociais, na cultura, na educação, na saúde e na política de assistência. É óbvio que na pizza do PIB brasileiro, essas receitas são as menores. Eu não quero crer que eles tenham utilizado essa justificativa para poder arrombar os cofres públicos, além da roubalheira, e tirar dos pobres aqueles que eles já têm de forma focalista e minimalista, né? Infelizmente, nos próximos 20 anos, infelizmente, nós podemos viver uma situação de calamidade pública muito parecida com o que aconteceu, por exemplo, em Filipinas, depois da guerra, da inserção dos professores norte-americanos ensinando uma nova cultura para aqueles povos, ou seja, a dominação cultural também parte de processos como esses. Temo também que a parte da população brasileira volte a ser, que parte do território brasileiro possa ser quintal novamente dos Estados Unidos, e que parte da população brasileira, mais especificamente os seus 27 milhões de pessoas que saíram da condição de miseráveis e indigentes, voltem à condição de miseráveis e indigentes.
Essa leitura, ela não é apenas constatativa, né? A gente que trabalha nos espaços socioocupacionais da política de assistência social, temos entendido, visto e constatado o aumento de pessoas que estão em condição de vulnerabilidade. É lógico que homens e mulheres com idade entre 30 e 40 anos são fruto da miséria e da contenção social que foram realizadas na década de 60. Famílias que viviam na pobreza e que, de certa forma, reproduziam geracionalmente essa miséria, essa indigência. O que as políticas do governo Lula e do governo Dilma vieram para essas políticas tiveram uma importância no sentido de romper com a reprodução geracional da desgraça, da indigência e da fome. Infeliz... Mas infelizmente, com o golpe que está em curso, porque ainda continua sendo um golpe, a classe trabalhadora brasileira e não somente as esquerdas, que as quais têm um acometimento psicopatológico, né, que é a síndrome do sectarismo miserável, acham que a sua separação, a sua hemiplegia vai funcionar para alguma coisa contra esse golpe. Mas infelizmente essa leitura ela é real, né? Nós temos constatado a partir dos dados, né, do Mais Suas, os dados do IPEA e vários economistas sérios que nós temos no Brasil, que se essas leis de destruição da CLT, de flexibilização ainda mais das leis trabalhistas, da privatização dos serviços ofertados pela política previdenciária, pela diminuição e pela diminuição dos recursos às políticas sociais, com certeza daqui a 20 anos, se essa PEC for aprovada, aumentará a quantidade de analfabetos, de pobres e de doentes.